Que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus seja multiplicado na tua vida, meu irmão, minha irmã. Que bom que você veio à casa de Deus. Que prazer estarmos juntos e poder estar de volta à minha igreja, poder ter esse privilégio de estar com vocês e celebrar ao Senhor da nossa vida. E eu não poderia deixar, de iniciar também agradecendo aos irmãos, porque eu sei que alguns rostinhos são novos, Eu sou o Leonardo, sou seminarista dessa igreja, assim como a gente ainda tem... Davi ainda considero seminarista, apesar de já estar encaminhado, lá no Riachuelo. Davi, Luiz Ângelo também. Mas a igreja também orou muito pela minha vida recentemente, pela vida da minha esposa e da minha filhinha, Ana Amélia, graças a Deus, nasceu no finalzinho de junho, dia 29, está bem, completou o primeiro mesinho de vida, deve estar assistindo a gente lá em casa essa hora, Não sei a que nível de atenção, se está no chorinho, tem um chorinho forte, se alguém quiser ir lá testemunhar, tá convidado. Mas é bênção, sinal de saúde, Muito obrigado, irmãos, pelo carinho da igreja, pelas orações, por tudo que a gente tem recebido de vocês. E eu quero, assim, então, convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1 a 8. Segunda Timóteo 4, versículos 1 a 8. Vou aproveitar e desejar também um feliz Dia dos Pais aos que estão presentes. Eu imagino que alguns devam estar no Ministério Infantil, porque localizei algumas esposas temporariamente sem seus maridos e filhos. É por uma boa ocasião. Todos encontraram? Então não feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai de amor, nós te louvamos nessa manhã. O Senhor é o nosso Pai, Pai por excelência, nosso Criador, o sustentador da nossa vida. Senhor, e o Senhor nos sustenta não só com as provisões diárias, mas a Tua palavra nos diz que o Senhor nos alimenta, de fato, com a Tua palavra. É ela, Senhor, que dá luz e direção ao nosso viver, porque ela nos leva, Senhor, não somente ao Pai, mas por meio do Filho, por meio de Jesus, o Senhor nos leva ao Pai. Senhor, fala ao nosso coração, nos ilumina, Senhor, para compreendermos tudo que vem do Senhor para a nossa vida, todo o Teu conselho, toda a palavra de vida para sustentar o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu vou fazer a leitura dos versículos ímpares e vou pedir aos irmãos que respondam, então, com os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Estou sendo já oferecido por humilhação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ó Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amém. Palavra do Senhor. Podem se assentar, meus irmãos. Me permita
título de introdução, brevemente, relembrar uma pequena fase da minha infância, mas talvez possa ser da sua também. Havia uma brincadeira, eu gostava muito, ela se chamava Tudo o que seu mestre mandar. Alguém lembra aí? Alguém brincou disso? Era engraçado, né? Tinha aquela frase, eu nem sei, tá, gente, se essa frase é muito santa, mas tinha um negócio lá, Bento que Bento é o frade, o pessoal respondia a frade, né? A boca do forno, forno, tudo que seu mestre mandar. E se não fizer, levaremos bolo. Aí tinha cada tipo de bolo, né? Tinha o bolo do anjo, era um negócio calminho, né? Tinha o do padre, que também era tranquilo. Pai e mãe era um negócio um pouco mais severo, né? Era legal. Mas uma questão parecia clara, né? Quem não conseguisse cumprir, ou fosse o último, né, a conseguir cumprir a tarefa que o mestre mandasse, ele levava esse bolo, né? Tinha que pagar uma prenda, recebia uma punição, assim dizendo. E naturalmente surge uma outra questão, que é: todos sabiam o lugar que queriam ocupar nessa brincadeira. Qual era? Seu mestre, horas. Essa é a parte boa. Alguns mestres eram de fato mais cruéis que os outros eram, né, bonzinhos, mas o melhor mestre de todos, eu não tenho dúvidas, sempre era eu. E de outro jeito podia ser, né? Não precisava me sujeitar às ordens, nem às penitências comandadas por outras pessoas. Eu podia definir bem as coisas para saírem do meu jeito. Que coisa boa parecia aos meus olhos. E é interessante ver que, muito além de uma brincadeira, a gente consegue ver um pouquinho dessa lógica no mundo em que nós vivemos. De que forma? De forma que muitas pessoas entendem que é muito difícil também se submeter a um mestre. Principalmente se esse mestre pensa bem diferente do meu jeito de pensar. O melhor mestre para a minha vida sou eu, dizem muitos. E a verdade que se impõe sobre esse nosso jeito de viver, quando nós queremos ser mestres de nós mesmos, é que muitas vezes nós vemos que nós somos falhos mesmos. E se nós somos falhos, se nós não podemos ser de fato os mestres das nossas vidas e das vidas dos outros, então só resta uma resposta: eu preciso de um outro mestre. Só que, se não posso ser eu, no mínimo, esse mestre tem que ser um pouquinho parecido, né? Do jeito que eu gosto de levar a minha vida. Senão, a coisa fica complicada. E é assim, minha gente, que o mundo tem vivido. Eu não sei você, mas eu frequentemente encontro com pessoas assim. E em tempos difíceis como os nossos, as pessoas já não desejam seguir uma voz, nem uma única verdade de um mestre que é revelado pela Sagrada Escritura. As pessoas não querem seguir a voz do seu verdadeiro mestre. Assim, se eu não posso me submeter a este mestre, o mestre da palavra de Deus, o próprio Deus, então o que me resta? Fazer um novo mestre. Essas pessoas preferem abraçar suas muitas verdades e formam da sua fé uma verdadeira colcha de retalhos, né? Não sei quem já teve colcha de retalhos aí. A minha mãe tinha uma. Ela tem ainda até hoje, que ela nem deixava a gente pegar direito, né? Quem fez foi minha avó. Então por isso ela tem um gostinho especial. Cada quadradinho, né, vinha de algum lugar. É bonitinho, é colorido, mas é frágil. Bem frágil. Por isso a gente não podia brincar muito. Mas quando a gente fala de ter a nossa vida, a nossa fé como uma colcha de retalhos, formada por diferentes mestres que agradam ao nosso coração, que são feitos conforme o nosso desejo, isso se torna muito complicado. Porque o objetivo, na verdade, não é
viver a verdade, mas é viver bem comigo mesmo. Não ser confrontado no jeito como eu tenho vivido. A mensagem que Paulo estava trazendo a Timóteo nesses dias difíceis em os quais ele vivia, dias em que ele enfrentava desânimo, enfrentava também as suas falhas pessoais, uma timidez, enfrentava a oposição também de falsos mestres, falsos ensinos, gente que abandonava a fé, gente que era amiga e que já não caminhava mais junto. A mensagem de Paulo a ele é explorar que em tempos difíceis como esses, nós precisamos estar firmes na verdade. A verdade de Deus, a sua palavra, que naqueles dias não seria bem-vinda e que também hoje não é bem-vinda para esse mundo. E isso promove uma verdadeira batalha, gente. Uma batalha que é sim uma batalha espiritual. De fato é. Daqueles que estão sob o comando de Deus, que são filhos de Deus e amam a sua vontade, e daqueles que seguem o curso dos mestres desse mundo, dos mestres que eles vão amontoando sobre si. De um lado, aqueles que amam aquele que é verdade. De outro, aqueles que rejeitam a verdade. Cada tempo tem a sua forma de encarar essa batalha. Embora pareça bem claro que realmente o amor tem se esfriado, tem sido cada vez mais difícil enfrentar esses novos inimigos, né? Parecem mais robustos, até que chegue o dia da volta de Cristo Jesus. Mas e você? Você também conhece e lida com gente que vive assim, sob o comando desses outros mestres? Você percebe que as batalhas têm ganhado cada vez mais espaço na TV, no Instagram, nos jornais, nas revistas, não sei que outro tipo mais de informação, nas próprias conversas do dia a dia? O que será que Deus tem para nos responder sobre como você e eu podemos tomar parte nessa batalha que é nossa? Nós estamos, como Igreja do Meyer, completando 61 anos nesse dia 12, certo? O que a gente tem para aprender do Senhor sobre como tomar parte nessa batalha? Sobre como nós deixaremos também para as outras gerações um legado? Como nós cumpriremos a missão que o Senhor nos confiou? E fortalecer outros que virão depois de nós e chegarão aos 100 anos dessa igreja, aos 120, aos 150, até o dia que o Senhor retorne. Por isso, eu queria te convidar a refletir e também sobre esse encorajamento que não é só para Timóteo, mas é para você e para mim. Combata o bom combate. Combata o bom combate. Diante desses dias difíceis, Paulo está sendo bem claro com Timóteo acerca dos desafios que viriam pela frente. Se você depois puder voltar em casa lá no capítulo 3, você vai ver que esses dias, Paulo chama assim de dias difíceis, porque eles seriam marcados por gente que amaria mais a si mesma, mais ao dinheiro, amaria mais viver por aparências ou por aquilo que lhes promovesse, mas não as encarasse nem as incomodasse com a verdade. E assim as pessoas se tornariam orgulhosas, vaidosas demais, desobedientes aos seus pais, seriam arrogantes, soberbas, criariam conflitos, muito diferente dos nossos dias, né? Parece que não. A realidade é que uma primeira verdade salta do texto e que faz muito parte da nossa vida. É que o mundo, as pessoas, rejeitam a verdade e criam mestres para si. Numa tradução mais literal,
A leitura do texto diz que aqueles que estão no mundo não suportarão o ensino sadio da verdade que a Escritura traz. É o que ocorreu nos dias de Timóteo e também se passa no nosso tempo. O mundo não está interessado em conhecer a verdade. O mundo não ama a verdade. O que o mundo quer e o que o mundo se compromete hoje é com afirmações que deem legitimidade à forma como elas já vivem as suas vidas, ou querem viver as suas vidas, sem serem incomodadas por alguém que venha de fora. Sem que isso gere responsabilidades, culpa, qualquer tipo de cobrança sobre a sua eternidade, sobre o jeito como elas vão levar a vida amanhã e depois de amanhã. No final das contas, é uma tentativa de proteger a sua própria imagem. E é engraçado que a nossa cultura, ela é extremamente diferente daquilo que veio até então. Porque até pouco tempo atrás, alguns poucos anos, se a gente pensar a nível de história da nossa humanidade, as culturas, elas tinham uma ideia de que a vida não passava apenas por nós mesmos. Não dizia apenas de respeito a como agradar ou viver para mim, mas tinha a ver com me relacionar com aquilo que é maior do que eu, com aquilo que é uma ordem sagrada, aquilo que é eterno, que me leva a me relacionar com as pessoas à minha volta. Isso é assim não só na religião cristã, outras religiões também tinham esse conceito. Mas isso é a marca, principalmente, do mundo ocidental, como nós conhecemos, do mundo cristão. E a nossa cultura atual, ela é marcada por uma mudança nesse modo de pensar. Gene Veit e Leith Anderson são alguns estudiosos cristãos, eles dizem o seguinte, preste atenção nisso. Eles dizem que esse nosso tempo é marcado por essa transição de pensamento, que é marcada por 3 etapas. Pelo aparecimento de uma cultura global, e aí isso faz com que cada sistema de fé, cada sistema de vida seja conhecido no mundo inteiro, de modo que não existe apenas um sistema pelo qual você deve viver. Segundo, o colapso da fé, porque uma vez que nós estamos diante de tantos sistemas de vida, de tantas fés, religiões, uma só não pode tomar para si que ela possui a verdade. Existem várias verdades, é isso que se diz. Então, já não podemos definir qual é a fé ou a religião verdadeira. Terceiro, por uma nova polarização. Os conflitos sobre a verdade na sociedade trazem as chamadas guerras culturais, que marcam principalmente, o embate na educação, naquilo que nós conhecemos sobre o que é certo ou errado moralmente, e principalmente ganha terreno na área da política, É onde tudo ganha mais força. Parece muito parecido realmente com o que a gente vê nos nossos dias. E essa cultura da modernidade, ela é baseada justamente nisso, nessa rejeição de uma ordem sagrada sobre as nossas vidas. Sobre o pretexto de uma liberdade pessoal, individual e restrita, a sociedade declara que não existe nenhuma realidade transcendente, nada acima de nós, a qual você e eu devemos nos conformar. Em vez disso, nós podemos escolher valores e criamos os nossos próprios sentidos e propósitos de vida. As instituições acadêmicas, artísticas, o entretenimento, nos ensinam que sagrado mesmo é aquilo que se encontra dentro de mim, que me traz um sentido interior de propósito. Não existe mais um conceito de verdade absoluta a qual você e eu devamos nos submeter. A cultura de hoje entende que essas declarações de verdade, elas oprimem e restringem as pessoas.
Pare para pensar. Timothy Keller diz isso. Ele diz que as estratégias evangelísticas anteriores presumiam que praticamente todo mundo compartilhava de um conjunto de crenças em que existia um Deus ou deuses superiores, existia uma ideia de vida após morte, existia um padrão de verdade moral e uma noção de pecado, da qual você e eu precisamos ser salvos. Mas o que a nossa cultura hoje diz é que você e eu precisamos ser salvos da ideia de que nós precisamos de salvação. Deu para entender? Eles dizem que você e eu precisamos ser salvos da ideia de que precisamos de salvação. Por que então as pessoas não suportam o verdadeiro ensino? Por que então as pessoas não suportam a palavra que nos ensina o que é verdadeiro, que faz o bem, e nos leva a compreender a nossa necessidade real de salvação? É porque o ensino da verdade, meus irmãos, não confirma aquilo que eles já sabem sobre si e sobre o jeito ao qual eles querem viver. Mas a palavra de Deus, a palavra da verdade, questiona e confronta o modo como nós vivemos. Dessa forma, assim como na brincadeira que nós falamos do mestre, se nós não podemos contorcer o mestre, nem podemos contorcer a verdade como ela é, só nos resta fazer novos mestres para nós. É isso que o mundo ao nosso redor vive. E assim criam-se esses mestres, né? Mestres, não dá para falar de todos, seria impossível. Mas alguns a gente conhece. Mestres da cultura plural, que dizem que, justamente, não existe uma fé ou uma cultura que seja verdadeira sobre as demais, que todas são igualmente válidas, que você não precisa se submeter a uma verdade, não existe um limite moral, não existe uma verdade moral absoluta. O que existem são contextos culturais em que nós formamos para nós aquilo que é aceitável. É isso que eles ensinam. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O mundo que se apega a esses mestres rejeita naturalmente responsabilidades eternas. Rejeita a ideia de culpa, de arrependimento. Afinal, carregar culpa é um peso. Ao invés de buscar um Salvador capaz de tomar as suas culpas, livre-se você de si mesmo. Livre-se você disso, dessas culpas. Você consegue. Todos esses conceitos que você carrega sobre a Bíblia, sobre a verdade, isso só te leva a mais injustiças e opressões sobre a vida dos outros. É isso que eles dizem por aí. Mas existem também outros mestres. E esses eu vou começar a direcionar um pouquinho para a realidade do que nós vivemos na fé. Por exemplo, alguns mestres que até dentro das igrejas apresentam umas promessas, como a do conforto emocional, de que a fé serve para que você viva extremamente confortável nesse mundo. A fé não pode te fazer sentir culpa ou arrependimento, mas deve te fazer sentir bem consigo mesmo, sentir paz interior, encontrar um propósito para você. Dizem que também o que conta não é uma verdade que existe e te faz, assim, reconhecer o seu caminho e se aproximar dela, para que assim você conheça Deus, conheça o sentido da vida, mas não, o que importa é a sua experiência. Assim você pode, inclusive, viver uma religião do seu próprio jeito. Alguns dizem aí que conheceram Jesus puro, sem precisar da Bíblia ou sem precisar da igreja para isso. Você pode se relacionar sozinho, ser filho de Deus sem precisar de mais ninguém. É possível viver assim, segundo a palavra de Deus?
Não, não é possível, irmãos. Essas pessoas, elas repelem, esses mestres repelem a ideia de pecado das nossas vidas, de conversão, de necessidade de conhecer o nosso coração e o quanto nós precisamos verdadeiramente da obra de Cristo na nossa vida. Mas existem outros mestres conhecidos, os da prosperidade, os dos aconselhamentos, motivacionais, tudo isso que está por aí. E muitas vezes isso não é tão caricato como a gente acha, porque a gente se acostuma, a ver isso como um retrato, talvez, da igreja tal ou da igreja XYZ que estão por aí, mas a gente não percebe como essas coisas vão ganhando o nosso coração a partir do momento em que a gente se percebe de um modo que nós vamos assumindo certas palavras que estão sendo lançadas no dia a dia para as nossas vidas, como, por exemplo, você nasceu para vencer. Sofrimento não deve fazer parte da sua vida. Doença não é coisa de cristão, não. Ou então, coisas sutis como achar que o verdadeiro sucesso dessa vida está apenas numa carreira bem-sucedida, está numa vida estável. Outros misturam espiritualidade, performance, Tá cheio de frases por aí, do destrave, Destrave o guerreiro que há em você, destrave o empresário bem-sucedido na sua vida, o adolescente super engajado, relacional. Existem várias formas. Existem aqueles que nos ensinam que nós devemos amar mais a nós mesmos. Aqueles que fazem com que a gente sutilmente comece a achar que o problema da nossa vida é que nós temos apenas um problema de baixa autoestima. Então a gente compensa isso como? Com palavras de afirmação. Preciso melhorar minha autoestima. Preciso ser vencedor a partir disso. Nasci para influenciar. Nasci para ser incrível do jeito que eu sou. Eu não sou nada disso não, hein? É o que eles estão dizendo por aí. Dizem que você nasceu para ser feliz antes de mais nada, sem que você compreenda o que de fato é felicidade à luz da palavra de Deus. Existem muitos mestres no nosso dia a dia, e seria possível, de fato, tratar todos, identificar todos num espaço curto de tempo. Mas é possível que nós possamos refletir nessa manhã se o nosso coração está aberto para esses mestres que têm dia a dia influenciado a nossa vida por meio da TV, do Instagram, das mídias sociais de um modo geral, de tudo aquilo que a gente consome, do que a gente recebe no WhatsApp, Você consegue identificar algum mestre na sua vida ou na vida de alguém da sua família? O que você tem feito para que a sua família construa as suas bases sobre a verdade, sobre aquele que é a verdade, e não sobre essas afirmações que não confrontam o nosso jeito de viver? Paulo sabia que seria muito difícil para Timóteo encarar isso sozinho, encarar isso só seguindo, deixando a vida me levar. E por isso Paulo precisava encorajá-lo a tomar parte nessa batalha que era maior do que ele. E eu te pergunto, como você e eu, assim como Timóteo, podemos lutar uma batalha assim? Se os mestres estão cada vez mais robustos, mais fortes, influenciam mais pessoas. A segunda verdade que vem do texto, versículos 1, versículos 2 e 5, mas em especial versículo 2, pregue a palavra. Paulo sabe que cumprir a obra de Deus é tomar parte nessa luta diária da verdade de Deus na nossa vida, que dirige o nosso viver, e conclama Timóteo de uma forma especial. Ele diz: eu te conjuro solenemente,
perante Deus e Cristo Jesus, aquele que há de vir e julgar os vivos e mortos. Pregue a palavra. Paulo sabe que o mundo não ama o mesmo que você e eu amamos. O mundo não ama a vontade de Deus, o mundo não ama a Deus, o mundo não ama fazer aquilo que agrada ao Senhor. O mundo se agrada de viver conforme o seu próprio caminho, de fazer aquilo que lhe satisfaz e não ser incomodado. O mundo ama a si mesmo, e o mundo quer que você ame mais a si mesmo. E cada dia vai ter um novo mestre diante de você. Se você também não entender que a disputa no seu coração é forte, a batalha é verdadeira, a disputa da verdade que dirige a nossa vida. Por isso Paulo diz: pregue a palavra. Porque apesar daquilo que o mundo tem feito, esse não é o fim. Existe algo capaz de combater esses falsos mestres da religião, da mentira, da incredulidade, que é a palavra de Deus. E é por isso que alguns versículos antes do texto que nós lemos, em 2 Timóteo 3, a partir de 14 a 17, 16 e 17 em especial, ele diz: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam habilitados para toda boa obra, para que sejam perfeitos. E por isso, Timóteo, você deve permanecer nessa palavra que você aprendeu, na palavra que te ensina aquilo que é verdadeiro, que te faz reconhecer os seus erros, na palavra que é capaz de revelar o seu pecado e de desmascarar uma vida entregue a falsos mestres que nos conduzem lentamente à separação eterna de Deus. Essa palavra nos corrige, nos ensina, nos capacita para vencer a mentira, para vencer os falsos mestres dos nossos dias e para fazer a vontade de Deus nesse mundo. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela restaura a alma, ela é fiel, ela dá sabedoria até aos mais simples. Ela é reta, ela alegra o coração, ela é pura e ilumina os olhos, ela é mais desejável do que o ouro puro e ela é mais doce que o mel. Ela permanece para sempre. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Disse Jesus: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, em todo tempo, Paulo está encorajando Timóteo, mas também nós somos encorajados hoje a pregar a palavra em todo momento, a sermos arautos de Deus. Sabe o que é um arauto? Um arauto é aquele que recebia do rei a incumbência de proclamar a sua ordem ou uma nova lei, até que todos a soubessem. Você e eu somos chamados a sermos arautos de Deus, a proclamarmos a verdade, mesmo num mundo que rejeita a verdade. Seja numa ocasião favorável a nós ou não, nós devemos estar prontos. E estar prontos para pegar a palavra de Deus requer que estejamos cheios da palavra de Deus. Cheios por meio de verdade, da leitura da palavra, da meditação da palavra de Deus. Só assim nós vamos poder compartilhá-la com a nossa família, quando nós estamos indo para o trabalho, quando nós estamos no trabalho, no colégio, na faculdade.
Na hora que a gente está simplesmente, às vezes no dia, né? Passando um café dentro de casa, pensando em tomar aquele cafezinho no final da tarde. A palavra de Deus precisa estar dentro da nossa mente, do nosso coração, também na nossa boca. Nós precisamos estar prontos e cheios da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única capaz de destronar esses falsos mestres. E a palavra de Deus é a única capaz, por meio do Espírito Santo, de despertar mesmo aqueles que parecem estar perdidos, serem incapazes e insensíveis de discernir a verdade. A palavra de Deus, quando é pregada, ela tira do nosso coração também a preguiça espiritual, o desânimo na fé, a timidez de viver o Evangelho e de amar a vontade de Deus. Por isso, não se engane, pregar a palavra não é apenas para o meu próximo, mas é também para mim mesmo. Por isso você e eu precisamos pregar a palavra também ao nosso coração. O que você faz quando recebe a palavra de Deus? Eu lembro de um sermão do reverendo Ivo, que ele perguntou, e acho mais uma vez oportuno, o que a gente faz quando chega em casa depois de um culto? A gente chega no almoço, fala sobre os problemas, fala até dos problemas da igreja, né? Eles então aparecem rápido no almoço de domingo. Fala dos problemas da semana, do dia a dia, mas a gente não fala sobre aquilo que o Senhor tem tratado no nosso coração. Mas não só domingo. Como você vive segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Você trabalha com a sua família, com quem está próximo de você, aquilo que Deus tem falado diariamente quando você se coloca diante da palavra de Deus? Ou isso fica perdido no ar? Meus irmãos, quando a palavra de Deus é pregada ao nosso coração e também ao coração das pessoas que estão à nossa volta, o Espírito Santo de verdade trabalha, derruba os mestres, as barreiras do coração. O Espírito Santo traz vida, o Espírito Santo renova, o Espírito Santo desperta, ele encoraja, ele fortalece, ele nos sustenta para encararmos com a verdade esse mundo que parece amar a mentira. De que maneira você e eu podemos então valorizar a palavra que temos recebido e que tem sido pregada ao nosso coração? É assim, meus irmãos, não deixando que a palavra fique perdida na nossa vida. Porque quando nós, até com muito afinco, lemos capítulos atrás de capítulos, livros atrás de livros da Bíblia, sem que isso faça parte da nossa vida, sem que isso confronte a forma como nós vivemos, isso é mera informação. Mas a palavra de Deus, ela transforma o nosso viver a partir do momento em que ela começa a permear não somente coração, boca, mas as nossas conversas, a dinâmica da nossa vida, a forma como nós fazemos as coisas, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando a palavra de Deus de verdade se move dentro de nós, isso gera transformação de vida. E é assim que nós podemos viver e pregar a palavra. Por fim, a terceira verdade é que Deus recompensa aqueles que perseveram na fé. Pregar a palavra de Deus em ocasião favorável ou desfavorável a nós, muitas vezes pode nos desafiar, pode nos trazer dificuldades diante das pessoas que não amam a verdade. É verdade que, pelo Espírito Santo, a palavra de Deus vai alcançar o coração de muitos. Afinal, os campos estão brancos. Mas também é verdade que para muitas pessoas, a palavra pregada será um testemunho
do seu pecado e da sua rejeição a Deus. Sobre isso, aqueles que assumem de fato o desafio de cumprir o seu ministério, de ser, assim como Timóteo, um verdadeiro evangelista, disposto a trabalhar arduamente, a ser paciente, a pregar com boa palavra, com bom ensino, eles sofrerão resistências. E é bem possível que você também enfrente essas resistências. Talvez você não seja mais tão bem aceito como antes. Talvez para muitos você seja mais um crente chato, mais um que vem dar dízimo para botar no bolso do pastor. Não é isso que a gente ouve? Às vezes a gente perde, ou aparentemente perde, a nossa influência diante de alguns antigos amigos, deixa de ser convidado, muita coisa pode acontecer. Mas é importante que você saiba disso. Deus está com você. A autoridade para pregar a palavra e para sustentar o seu coração no meio disso vem dos céus. Vem do Senhor e sustentador da sua vida, aquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos. A autoridade de Deus está sobre a sua vida, inclusive para te capacitar nos dias de dificuldade, nos dias que você se sentir também resistido pelas outras pessoas. Mas não só isso. Paulo lembra Timóteo de que apesar de toda dificuldade, de toda rejeição, daqueles que antes pareciam amigos e hoje abandonam, alguns até da mesma fé, parecem abandonar o caminho do Senhor e parecem te abandonar pelo caminho. Mesmo nesses dias, não se engane, o Senhor é recompensador daqueles que o buscam e daqueles que buscam fazer a sua vontade. Paulo disse a Timóteo que, apesar de toda a resistência, apesar de toda a incredulidade, existe uma recompensa muito maior. E não se engane, apesar de toda a resistência, existe uma vitória que vence o mundo. 1 de João, me permita saltar um pouco. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Paulo encoraja Timóteo para ser sóbrio em todas as situações. Resista, suporta as aflições, faz o teu trabalho. Vai ser difícil, mas fique tranquilo. Existe uma grande recompensa. Paulo sabia que os seus dias estavam chegando ao fim. Ele diz que, na verdade, ele já estava sendo oferecido como uma oferta, como uma libação diante do Senhor. Diferentemente da sua primeira prisão, essa era a segunda prisão em Roma, Paulo já sabia que estava condenado e já não tinha esperanças de sair de lá. Mas ele sabia, ele tinha essa grande certeza no seu coração. Ele havia combatido o bom combate, terminado a carreira e guardado a fé. A sua missão estava completa porque ele havia guardado com perseverança a fé que ele recebeu e transmitido com perseverança essa fé que o salvou. Por isso a perseverança é de fato o selo da nossa fidelidade a Deus. Não desista, meu irmão, minha irmã, de crer, de anunciar a fé e a verdade, aquele que é a verdade, de anunciar esse Jesus que não só entregou a sua vida para nos salvar dos nossos pecados, mas que também entregou a sua vida para nos unir a Ele e nos fortalecer no nosso dia a dia, de forma que nós provamos, por meio da sua graça, das suas virtudes. Você e eu estamos unidos a esse Senhor.
E por isso nós temos confiança em Deus. Assim como esse Senhor Jesus foi confiante até a cruz, nós também podemos suportar a nossa cruz, suportar as aflições e irmos confiantes para o nosso dia a dia e pregar a verdade, porque nós temos essa certeza: existe uma grande recompensa para aqueles que perseveram no Senhor, para aqueles que permanecem fiéis à sua palavra, para aqueles que proclamam a verdade, que amam a verdade e amam a vinda daquele que é a verdade. Assim, você e eu não precisamos de forma alguma ser chatos nem inconvenientes, mas nós precisamos ser perseverantes no Senhor. Paulo instruiu de forma perfeita: seja paciente, trabalhe arduamente. Às vezes é de grão em grão mesmo, é de pouco a pouco, mas seja perseverante. Trabalhe, pregue com fidelidade, com bom ensino, pregue a verdade. O Senhor, o reto juiz, é aquele que prometeu a coroa da vida, não para todos, mas para aqueles que confiam no seu nome e que perseveram até o fim. Aqueles que não só começaram bem a carreira, mas que no final completarão bem a sua jornada no Senhor. É isso que a gente precisa lembrar. Não é só hoje, não é só como nós começamos a jornada, mas também é como nós completaremos a jornada com fidelidade, com perseverança ao Senhor. Assim, nesses 61 anos de Igreja do Meier, que o Senhor encoraje você, meu irmão, minha irmã, a permanecer fiel ao Senhor, a pregar a palavra do Senhor, a transmitir para as novas gerações. Adolescentes, transmitam às crianças. Nossas crianças irão transmitir aos mais novinhos amanhã. Idosos, transmitam aos adultos, aos adolescentes. Cada um pode fortalecer um ao outro aqui nessa casa. Porque o nosso dever é, assim como Timóteo, transmitir essa mesma fé, geração a geração de novos discípulos, aguardar tudo isso que nós recebemos, toda essa fé, essa palavra de salvação, a palavra de vida que o Senhor nos confiou. Imagine então, meu irmão, um mundo onde daqui a alguns anos a nossa igreja permaneça fiel na palavra de Jesus e tudo o que Deus pode fazer quando você e eu estamos comprometidos. Imagine isso, tudo o que pode acontecer daqui a alguns anos, se você e eu estivermos comprometidos a pregarmos a palavra de Deus, fazendo novos discípulos com fidelidade, pregando a verdade nesse mundo. Que Jesus te fortaleça, que você também possa combater o bom combate, tomar sua parte na luta, completar a carreira, guardar a fé. Nessa semana, vou deixar uma aplicação, talvez a mais simples de todas. Leia a palavra todos os dias. De segunda a domingo, leia a palavra de Deus todos os dias. Mas aquilo que você meditar no Senhor e que Deus falar, por pouquinho que seja no seu coração, transmita a alguém. Pode ser seu esposo, sua esposa. Se você estiver fora de casa, para alguém que não crê, por favor, não deixe de fazer isso. Melhor ainda. Mas ainda que você esteja dentro de casa, talvez você não saia naquele dia, compartilhe com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com sua filha. Fortaleça a fé e a verdade no coração, no seio do seu lar. Que o Senhor Deus te abençoe. Vamos orar?